livro de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 17 até o 19. Lucas capítulo 17, do 17 até o 19. Lucas 17, do 17 ao 19. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Querido Deus e eterno Pai, eu te peço, Senhor da glória, que o Senhor continue falando conosco, meu Senhor, agora por meio deste pequeno servo que vai transmitir a tua palavra, Pai. Senhor, fala com cada um de nós por meio da minha boca, Pai. Não para que eu receba glória ou honra, mas sim para que o Senhor receba toda exaltação, adoração e louvor, e para que a tua igreja, meu Pai, seja edificada. Repreende, Senhor, todo roubador de mensagem, tudo aquilo, Pai, que vem distrair o teu povo para ouvir a palavra, Pai, mas não entender. Abre o entendimento e os ouvidos e o coração de cada um para que possa entender, se edificar e sair daqui colocando a tua palavra em prática, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, aleluia, a tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 17 do Evangelho de Lucas, ele vai tratar a respeito de muitos assuntos delicados e assuntos que são contemporâneos a cada um de nós. Eu sempre costumo dizer que todo texto ele tem um contexto. Eu até falei isso no domingo. E o contexto do texto que nós lemos, ele começa no início do capítulo 17. No início do capítulo 17, Jesus ele vai tratar alguns assuntos com os seus discípulos. Assuntos esses que incomodam, de certa forma, a quase todos os que ouvem a respeito deles. Mas toda mudança, ela gera desconforto. Quando nós vamos para a academia e começamos a pegar alguns pesos, logo aquele desconforto nos faz ter vontade de parar, voltar para casa, ligar a televisão, se deitar com a perna trepada no sofá e ficar aquela mesma vida que nós vivíamos antes. Mas aqueles que perseveram vão adquirir uma boa saúde no corpo. E assim também é com a palavra do Senhor.
Jesus, João diz no capítulo 1 que ele veio cheio de graça, mas também veio cheio de verdade. Porque se Jesus viesse só com graça, como nós nos libertaríamos se ele também não nos falasse a verdade? Mas se ele viesse só com a verdade e não graça, quem suportaria a verdade do Evangelho? Aleluia! Então Jesus ele vem perfeitamente equilibrado, cheio de graça, mas também vem cheio de verdade. É por isso que quando nós estamos dispostos a ouvirmos a mensagem do Evangelho com fé, essa mensagem ela gera em nós transformação, por mais dura que seja. Porque à medida que o tempo vai passando, parece que as pessoas vão se tornando mais duras e sensíveis a certas verdades, das quais quando nós falamos, ao invés de agradecer, fica com raiva. Mas veja como Jesus vai abordar o início do capítulo 17. Do verso 1 até o verso 2, Jesus vai tratar de um assunto chamado escândalo. Ele disse que é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Então não vá ficar assustado quando você vir um pastor cair. Não vá ficar assustado quando você vê irmãos brigando dentro da igreja. Não vá ficar assustado quando você vê pecado dentro da igreja. Porque Jesus, há quase 2000 anos atrás, já disse que é impossível que não venha escândalo. Sai da igreja porque lá tinha o quê? Escândalo. Saiu avisado por Jesus que escândalos viriam. Então hoje nós estamos sendo vacinados para que, se alguém for um pouco novo na fé e chegar a ver esse tipo de coisa, não se assustar, mas se alegrar em ver que o que Jesus disse de fato é verdade. Porque quem aqui nunca viu um escândalo, atire a primeira pedra. Todos nós já vimos escândalo no Evangelho. E nenhum de nós fomos chamados para resolver o escândalo. Quem é que vai resolver? Jesus. Porque no verso 2 ele diz: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho. Então aquele homem que é causador do escândalo, melhor para ele é nem ter nascido. Mas já que nasceu e causou o escândalo, melhor para ele é amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar nas profundezas do mar. E o que é causar escândalo? É por meio do meu comportamento ou por meio das minhas negligências com relação ao padrão de Deus, eu fazer o meu irmão na fé tropeçar. Porque se eu quiser ir para o inferno sozinho, é um direito meu. Agora, se eu quiser ir para o inferno e arrastar os outros comigo, aí a história é outra. Deus diz: se por meio das suas ações ou por meio da sua negligência você está fazendo alguém tropeçar na fé e sair da minha presença, antes de fazer isso, é melhor se atirar do fundo do mar e morrer. Aleluia. Porque o juízo de Deus contra quem faz esse tipo de coisa é muito pior do que se essa pessoa tirar a própria vida. Quem é que está dizendo isso? Jesus. É culto de libertação. Alguém me falou antes de eu pegar o microfone na mão. E o que é que liberta? Jesus. A palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E quando ele sai do assunto de escândalo, ele vai entrar em outro assunto muito sensível,
no capítulo 17 ainda, só que agora nos versos 3 e 4, o assunto que ele vai tratar agora é sobre o perdão. Ele começa no verso 3 dizendo: olhai por vós mesmos, fiquem atentos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. É fácil liberar perdão? De maneira alguma. Mas quem foi que nos ordenou a liberar perdão? Para o irmão que nos ofendeu, se arrependeu e veio pedir perdão? Jesus. Perdão não é algo que eu devo sentir para liberar. Porque se fosse para depender das nossas emoções ou sentimentos para fazer qualquer coisa, talvez a maioria não se levantasse amanhã para ir trabalhar. Ficaria como? Deitado na cama. Se fosse depender das nossas emoções ou vontades, talvez alguns de nós não estaríamos no culto hoje. Não louvaríamos a Deus hoje. Não oraríamos a Deus antes de dormir ou depois de acordar. Não leríamos a palavra, porque a vontade quase nunca vem. Mas Jesus nos deu um mandamento, e mandamento não se discute, mandamento se obedece. Aleluia. Porque se nós permanecermos nas Glória suas palavras, verdadeiramente seremos seus discípulos. O discípulo não vai perguntar a Jesus se ele pode ou não pode fazer. O discípulo ele não vai indagar a Jesus o porquê de fazer aquilo. Ele é discípulo, ele somente obedece, porque sabe que a vontade do seu Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Não entende hoje, mas entenderá amanhã. E Jesus nos ensina a respeito do perdão, mas antes disso ele mesmo veio para trazer perdão para os pecados. Então ele não veio exigir de nós algo que ele já não tivesse feito. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Mas o que é mais fácil e o que é que a maioria das pessoas procuram fazer hoje? Guardar o rancor. Mas o que é que Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 6? Que se nós perdoarmos aos nossos irmãos, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. Aleluia. Mas se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. E se o Pai não nos perdoa, permanecemos nos nossos pecados. Se permanecemos nos nossos pecados, continuamos sendo escravos do diabo. Se continuamos sendo escravos do diabo, nós não temos a salvação. Então Deus nos dá um incentivo. Quer receber o meu perdão? Quero, Pai. Pronto. Perdoe seu irmão. Eu não quero. Tudo bem. Mas não espere receber o meu perdão. E todos nós, irmãos, precisamos do perdão de Deus. Eu não posso liberar perdão pela Jéssica, nem a Jéssica por mim. Eu não posso liberar perdão por nenhum dos irmãos. Todos devem fazer isso de forma voluntária. Para quê? Para que a divisão venha ser banida e o relacionamento que foi quebrado venha ser restaurado. Perdão traz reconstrução de relacionamentos que foram quebrados. Nosso relacionamento com Deus um dia foi quebrado, mas o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo nos trouxe perdão. E hoje o relacionamento entre Deus e o homem foi restaurado por meio do perdão. Da mesma forma somos nós para com o nosso próximo. Se alguém nos ofende, até se alguém se arrepender e vir pedir perdão, o relacionamento está rompido. Se eu ofendo alguém, até que eu me arrependa e vá lhe pedir perdão, o relacionamento está rompido. Mas quando uma das partes que ofendeu se arrepende e vai até o outro dizer: irmão, pequei contra ti, o que foi que Jesus disse? Perdoa-lhe. Senhor,
quantas vezes? Até 7 vezes. Só 7 não, 70 vezes 7. Sempre esteja pronto para perdoar. Aleluia, Deus. Quem foi que ensinou isso? Jesus. Ele vai tratar do escândalo. Ele está tratando a respeito do perdão. Mas do verso 5 até o verso 6, ele vai tratar agora sobre a fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E no verso de número 6, Jesus diz: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então aqui Jesus vai nos ensinar que fé não se trata de tamanho. Fé se trata de objeto. Em quem a sua fé está posta? Ele nos ensina que se a nossa fé for tão pequena, a ponto de ser do tamanho de um grão de mostarda que você pega na mão, carocinho miúdo, se a sua fé for do tamanho desse grão de mostarda, que na época de Jesus era a menor das sementes conhecidas, mas se essa fé estiver em Deus, esta fé tem o poder de mover montanhas. Então uma fé eficaz não é uma fé propriamente dita grande. Uma fé eficaz é uma fé que, por mais que seja pequena, mas se estiver em Deus, produzirá efeitos visíveis. Aleluia. A sua fé tem produzido efeitos Glória visíveis, a Deus, tanto para você como para quem está fora. Você diz que tem fé em Deus, você diz que crê em Deus, mas quem está fora enxerga algo que essa fé que você diz ter mudou na sua vida. aleluia, Senhor. A fé que você diz ter, ela pode ser enxergada por quem está fora. Essa fé que você diz ter, respondendo para si mesmo, ela é uma fé salvífica, uma fé que lhe dá estrutura, base e fundamento como garantia de salvação. Porque a fé que Jesus nos ensina pode ser pequena, mas se estiver em Deus, vai produzir um efeito visível, até uma montanha ser movida, até uma enfermidade ser curada, até Deus ouvir a sua oração e salvar um parente, até Deus abrir uma porta, até Deus lhe libertar. Se a fé que você diz ter não traz nenhuma mudança na sua vida e nem no ambiente no qual você está inserido, sinto muito, aleluia, mas Deus. essa é uma fé morta, porque a fé sem as obras para Deus é morta. E o que tem de crente dentro da igreja com a fé morta diz que tem fé, mas não se pode examinar essa fé dele, não se evidencia que ele tem fé. Ele não tem fé de orar por si mesmo, não tem fé de orar por alguém. A fé que ele diz ter não lhe transforma, não lhe muda, não lhe dá força para ir e obedecer a palavra do Senhor. Por quê? É uma fé morta. Mas Deus hoje te trouxe para que você tenha uma fé viva. E essa fé, ela vem do ouvir e do ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando nós a ouvimos, nós a entendemos e nós a praticamos, não só ressuscita uma fé morta, mas a alimenta, a faz crescer e a faz ter garantia de salvação, de mudança, tornando o homem velho em uma nova criatura. Esta é a fé que traz transformação. Aleluia. É essa fé que Jesus está falando. E do verso 7 até o verso de número 10, Jesus vai tratar a respeito de servos inúteis. Servos inúteis. Porque tem servo útil, mas Jesus está dizendo que tem servo inútil. E quem é o servo inútil?
é o servo que só faz aquilo que é mandado. Ele não é aquele servo que tem iniciativa própria. Ele não é aquele servo que faz mais do que é mandado. Ele só faz o que é pedido. Se não for pedido, ele não faz. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Do verso 7 até o verso 10 ele diz: e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura darás graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. O homem estava no campo, chegou em casa, teve que pedir ao servo para preparar a mesa. Depois que o servo preparou a mesa, ele sentou para comer e disse: depois que eu terminar, você senta e come. Se fosse um servo útil, o que é que ele teria feito? Meu senhor está no campo, daqui a pouco virá, vou preparar a mesa para quando ele chegar, ele tão somente sentar para se alimentar. Quando ele terminar, eu sento e como. Mas o servo inútil ficou em casa, o patrão chegou, precisou mandar preparar a mesa para que o servo inútil preparasse. E aí Jesus disse: se você tiver um servo desse, você vai dar graças a Deus? E o próprio Jesus responde: eu creio que não. É aquele tipo de servo que ele não tem iniciativa, só faz se for mandado, e só faz o que é mandado. Ele não é aquele servo como José, que chega para o seu senhor e não espera o seu senhor mandar. Ele toma a iniciativa e faz. E quando o seu senhor pede, ele faz o que foi pedido e faz mais do que foi pedido. Esse servo é o tipo de servo que Jesus está dizendo: esse, quem tiver, vai dar glória a Deus pela vida dele. Agora faça a reflexão, irmão. Que tipo de servo você é? É um servo útil ou um servo inútil? Você só faz se mandar ou toma a iniciativa e faz? Aleluia, glória a Deus. De libertação, né, irmão? Culto de libertação. E eu volto a repetir: o que é que liberta? A palavra do Senhor. O confronto da palavra vai nos fazer uma autoanálise e a gente vai ver: realmente eu sou um servo inútil. A partir de hoje eu vou começar a agir antes que o meu Senhor venha mandar. Tu só olha quando Deus te chama para orar? Você só lê a Bíblia se Deus te chamar para ler a Bíblia? Você só vai evangelizar se Deus lhe incomodar para evangelizar? Você só faz algo na igreja se o pastor mandar? Faça uma reflexão: que tipo de servo você tem sido? E a partir de hoje, Deus está nos dando uma oportunidade de continuar sendo mais útil do que já somos, ou se somos inúteis, a partir de hoje, passar a ser um servo útil. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se eu perguntar o que foi falado, os irmãos vão repetir? Amém, glória a Deus. Então ele vai nos incomodar, falando de escândalo. Cuidado para não ser causa de escândalo. Ele vai falar a respeito de perdão. Cuidado para não manter o coração cheio de ira e não liberar perdão. Você pode perder e perderá se não liberar perdão. A salvação por causa disso. Ele vai falar a respeito da fé. Uma fé que traz evidências externas, por mais que seja pequena, porque está alicerçada em Deus. É o tipo de fé que não precisa ver. Só por ter fé, já vê o que não vê, porque anda não por vista, anda por fé. Aleluia. E ele vai falar a respeito do tipo de servo. É o útil e o inútil. Então, se tem alguém aqui que está causando escândalo, Deus está te incomodando. Sai desse mal. Se tem alguém aqui que não está liberando perdão, hoje a palavra confrontou: libere perdão, não deixe o sol repousar sobre a tua cabeça.
Ele está lhe confrontando a respeito da fé, uma fé que vai lhe trazer mudança na sua vida e aonde você chegar. E ele está nos confrontando a respeito de que tipo de servo nós somos, útil ou inútil. E depois que Jesus faz esse ensinamento pesado, duro, confrontador, porque ele não falou isso aqui para a multidão, ele falou isso aqui para quem? Lucas 17:1. E disse aos seus discípulos. Discípulo que é discípulo, ele se deixa ser moldado, ele se deixa ser transformado. Aleluia. Ele quer ter um caráter melhorado. Ele sabe que tem o que melhorar, ele sabe que tem o que mudar, e ele se deixa ser lapidado por Deus, por mais que doa, porque ele é discípulo. E depois de dar esse confronto doutrinário, Jesus sai e vai em direção a Jerusalém. Ele passa pela região de Samaria, que era uma região montanhosa. Ele passa pela região da Galileia, que era uma região marítima, e chega numa certa aldeia. Se você for analisar, Jesus ele tem o costume de passar por lugares que são esquecidos e desprezados. Porque judeu, nós sabemos que não se comunga com o samaritano. Para judeu, todo samaritano é impuro, porque é povo misturado. Mas Jesus faz questão de passar por Samaria. Depois de Samaria, ele passa na Galileia. Galileia era um povo que, aos olhos dos judeus, era um povo sem cultura, era um povo rude. E como é que Jesus foi apelidado? O Galileu. Aí a gente louva hoje como uma adoração. Galileu, né? Jesus, Jesus. A gente está adorando, mas quando os fariseus diziam o Galileu, aquilo ali é uma ofensa, está dizendo, é um favelado, é um analfabeto, lá vem o jegue. Aleluia. E Jesus fez questão de passar por Samaria e por Galileia para chegar a Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, ele entra numa certa aldeia. A aldeia nem nome tem. A aldeia, meus irmãos, é um povoadozinho bem pequenininho, umas poucas casas. É como se fosse, por exemplo, onde a irmã Silene, irmão Leonardo mora. São aquelas poucas casas. É uma pequena aldeia. Alguém olha e diz, Deus, tanta cidade para passar. Jesus vai entrar numa aldeia. É povo. Aleluia. Não precisa evangelizar aqui, mas não. Alguém diz. Mas Jesus passou aonde? Glória a Deus. Por quê? Porque tem gente. E aonde tem gente, tem oportunidade de libertação, de salvação e de perdão dos pecados. Jesus vai aonde tem gente precisando dele. Ele mesmo diz, não vim procurar os sãos. Aí alguém pensa que os sãos eram aqueles para quem Jesus estava direcionando essa mensagem. Mas Jesus estava dizendo, eu não vim procurar os sãos. Ele estava falando para fariseu. E fariseu pensava que era são, mas era o pior. Era o mais sujo. Se considerava são. Ah, vocês se consideram são? Não, então não vim para vocês não. Eu vim para quem sabe que é sujo, mas quer ser limpo. Aleluia. Glória a Deus. E quem é que precisa ser limpo aqui nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus, todos nós, irmãos. Porque se nós não precisarmos sermos limpos em mais nada, você vai ser acrescentado no novo livro da Bíblia para acompanhar Enoque e Elias na carruagem e na trasladação para o céu. Todos nós temos algo diariamente para ser limpo. Senão, Jesus não teria dito, tome diariamente a sua cruz e me siga. Se todo dia tem que tomar a cruz, é porque todo dia tem algo para Deus melhorar, para Deus limpar, para aperfeiçoar e para usar nas mãos dele. Aleluia, Deus, digo eu também. Ele entra numa certa aldeia e a partir do momento que ele chega lá, de imediato saíram-lhe ao encontro 10 leprosos.
os quais pararam de longe. Todo leproso, por lei, ele não poderia se aproximar de pessoas que não estavam contagiadas com a doença, porque lepra é uma doença transmissível, e pelo contato, pelas bactérias proferidas no ar, alguém poderia se contaminar, e aquele leproso sofreria uma pena. Então, por lei, eles deveriam se manter afastados. E eles andavam muito encapuzados. Claro, quem é que vai querer fazer questão de andar com feridas expostas, para quando o vento passar, arrastar as bactérias, o vírus e infectar outros, e mostrar a péssima aparência? Nenhum deles. Então andavam encapuzados, fechados, escondidos, e quando alguém inocente ia passar perto, ele dizia: lepra, lepra, leproso, para saberem que aquele homem era portador de lepra. Mas tem outros irmãos que eles não fazem assim, eles querem dar uma dinamã. Eles têm a lepra, mas se escondem debaixo de uma armadura, fingindo que são sãos, mas são leprosos. Fingindo que são servos, mas ainda são escravos de Satanás. Fingindo que são libertos, mas ainda são escravos. Se esconde de trás de um terno, de uma gravata, de uma voz bonita, de um bom dom profissional, de um bom dom de oratória, e alguém diz: é tão feliz, está tão bem, olha como ele serve a Deus fiel, mas por dentro, Deus sabe, é leproso, porque lepra chega e fede nas narinas do Senhor. Aleluia. E Deus não quer nenhum leproso escondido. Pelo contrário, Deus. Ele quer que faça como esses leprosos aqui, que chegue de longe e dê um grito: Senhor, Mestre, tem misericórdia de nós. Porque o leproso que quer ser purificado, ele não se esconde. Quando vê a oportunidade de cura, ele braga: tem misericórdia de nós. Outra vez, o leproso chegou para Jesus e disse: se o Senhor quiser, me torna limpo. Jesus disse: eu quero, fique limpo. Agora pare para pensar: se aquele homem não tivesse se aproximado de Jesus e perguntado: Senhor, o Senhor quer me deixar limpo? Ele estava leproso, vivido leproso e morrido leproso. E tem crente, irmão, que permanece na lepra porque não tem coragem de chegar a Jesus e perguntar: Senhor, o Senhor quer me limpar? Porque se chegar e perguntar, ele vai dizer: eu quero. E demorou, viu? Era para ter vindo mais cedo, mas não tem problema não. Chegou agora, se quebrantou, se humilhou, eu vou tirar a lepra, te tornar puro mais que a neve. Tu vai se levantar e vai fazer a minha obra. Aleluia, glória. Pecado oculto, pecado escondido, jogado para debaixo do tapete, é lepra fedendo. E Jesus diz: se achega a mim, confessa o pecado, eu vou perdoar, vou purificar, vou te restaurar, te levantar e fazer um vaso de honra nas minhas mãos. Mas tem que chegar, irmão, e perguntar: Senhor, quer? Eu quero, meu filho, o que eu mais quero, eu vim para isso, para tirar o pecado do mundo, a lepra. Não tem a lepra limpa, porque não tem coragem de chegar para Jesus e pedir para ele tirar, porque se pedir, ele vai tirar. Vai doer, irmão, não tem problema não. Tem lepra que é tão encrostada que dói mesmo para sair. Tem outros que é mais rasa. Nas mãos de Deus tem crente que ele é maleável, tem outros que é duro, e o duro passa pelo fogo para derreter, para quando derreter ele vir com a pico tirar as impurezas, depois ele volta a se solidificar, passa a lixa para dar um brilho. Mas tem outro não, tipo uma pancada e diz: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é o tipo de crente que você é? É aquele duro que só espera vir uma pancada vir para se consertar? Ou todos os dias de Senhor, tem misericórdia? Aleluia, Deus. Pecador. Misericórdia, irmão, é algo interessante, porque é formado pela junção de duas palavras: misericórdia. Miseris é miséria, córdia ou cárdia é coração. Então, quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, é como quem diz assim: eu estou na miséria, eu estou na lama, eu estou na sujeira, mas pega esse
miserável e coloca perto do teu coração. E aí, irmão, você tinha coragem de fazer isso? Chegar para alguém fedendo, podre, sujo, pegar e colocar pertinho do teu coração? Eu fiz só a catinga, já fazia nem chegar perto. Se tivesse sujo e doente, pior ainda. Mas a gente estava sujo, fedido, mal cheiroso por causa do pecado. Gritamos: tem misericórdia de mim. Deus nos pegou com mão poderosa, fedendo, sujo, todo encardido, e colocou perto do coração dele. Aleluia! Só que ao invés da gente contaminar Deus, foi a gente que foi purificado. Por isso que é bom, irmão, todo dia pedir misericórdia, que é para Deus te pegar e trazer para mais perto do coração dele. Foi por isso que foi o publicano que saiu justificado, e não o fariseu. Porque o fariseu disse: não, eu vou para o culto todo domingo, eu participo do ciclo de oração, na campanha eu estou lá, na doutrina na sexta-feira eu também estou, nos evangelismos do sábado eu estou dentro, jejum 2 vezes por semana, ora até o joelho virar para trás, jejum até o estômago dar um nó. Aí Deus diz: grande coisa. Mas o publicano que chega dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: esse aí saiu justificado. E hoje nós saímos daqui justificados. Glória a Deus. Como se nunca tivéssemos cometido pecado. Aleluia. Tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo eles, disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Talvez eles esperassem que Jesus fosse lá, como fez com Naamã, colocasse as mãos, clamasse, bradasse, a lepra sumisse. Jesus disse: não, vão, apresentem-se aos sacerdotes. E eles foram. E eu creio, irmãos, que eles foram porque eles entendiam de Bíblia. Porque segundo o livro de Levítico, no capítulo 14, todo leproso tinha que se comparecer ao sacerdote para ter a enfermidade da lepra diagnosticada ou para ter a enfermidade da lepra sarada. Então, quando alguém estava leproso e voltava para o sacerdote, ele ia analisar se estava leproso ou não, se continuava ou se já havia sido sarado. Quando Jesus diz: vão aos sacerdotes, mostrem-se a eles, eu creio que eles pensam: rapaz, é a nossa chance. Vai que quando a gente chegue lá, ele faça o teste e veja que a gente está curado. Custa nada, ninguém retrucou. Simplesmente obedeceram a voz do Senhor. Aleluia. E você, irmão, tem obedecido a voz de Deus? Você tem feito o que Deus já falou para você fazer há muito tempo? Tem coisa que Ele nos mandou fazer e a gente resiste. Cuidado. Cuidado. Faça o que Deus já te mandou fazer. Aleluia, Não Deus. espere. Tome a decisão e faça. No meio do caminho, aqueles homens ficaram curados. Não deu tempo nem de chegar no sacerdote. Só que dos 10, os 9 vão-se embora. E só um volta para agradecer. Ele vem alegre, pulando. Ele chega na presença do Senhor, cai aos seus pés, bota o rosto na terra e começa a agradecer. E outra, ele agradeceu em voz alta. Tem crente que recebe cura, bênção, libertação, e ele entope num baú, cava 7 metros e aterra lá dentro. Mas o leproso, meu filho, quando viu que estava bom, ele veio pulando e dando glória a Deus alto. Lucas fez questão de escrever, irmão. Ele vem falando em voz alta, agradecendo pela cura. Porque o nosso testemunho glorifica o nosso Deus. Se você não conta as bênçãos que Deus faz da sua vida, ou já fez, ou prometeu fazer, como Deus poderá ser glorificado pela sua vida? É um pirata enterrando tesouro. Não, irmão. Grite. Fale para o mundo saber
saber que o nosso Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, só foi um que voltou, os outros 9 foi-se embora. E é assim, irmão. Hoje em dia é a mesma coisa. Está endemoniado, vem para a igreja, ora, o demônio sai, depois nunca mais volta para a igreja. Vem para a igreja, pede para Deus abrir uma porta, a porta se abre, nunca mais vem para a igreja. Está doente, desenganado pelo médico, Deus cura, nunca mais volta para a igreja. É assim, irmão. A parábola não, a história não é à toa. Foram 9 que não voltaram para agradecer. A maioria sempre vai embora. Somente poucos voltarão para agradecer, porque só é grato quem tem memória. Só pode ser grato quem se lembra das boas coisas que recebeu. A partir do momento que você esquecer as coisas boas que Deus lhe fez, você passará a deixar de ser grato pelo que ele fez. E se eu for perguntar aqui a alguém, quem aqui já recebeu alguma coisa boa de Deus, deu glória? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo ia dar glória, irmão. Porque Deus agora mesmo está fazendo. Por que é que tudo papocou agora no culto? Ainda está vivo? Rapaz, ainda está respirando. Ainda está ouvindo. Ainda está entendendo o que eu estou falando, irmão. Tudo isso é beneficência de Deus nas nossas vidas. Aleluia. A cada segundo que passa e você continua respirando, é a misericórdia do Senhor sendo estendida na tua vida. Aleluia. Seja grato. O salmista no Salmo 16 pergunta: que farei eu por todas as boas coisas que o Senhor me fez? Que é, irmão, que tu tem feito pelas coisas boas que Deus tem feito na tua vida? Tem virado as costas? Tem perdido a fé nele? Tem esfriado? Tem blasfemado? O que é que você tem feito por todos os benefícios que o Senhor te deu? O salmista diz: abraçarei a salvação, pagarei os meus votos. Nove irmãos foram embora e só um voltou para agradecer. Mas quem volta para agradecer recebe um plus. Quem volta para agradecer recebe um bônus a mais. Quem acha que tudo se resume à porta aberta ou à cura de uma enfermidade, está se contentando com pouco. Quem ganhou muito foi esse que voltou, porque olha o que Jesus disse para ele no verso 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E você não deu glória a Deus porque você não entendeu, mas eu explico. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, agora a cura foi completa. Porque ele vai procurar Jesus pedindo que tipo de cura? A física. Ele recebeu a física. Quando ele viu que estava curado fisicamente e voltou para agradecer a Jesus, agora ele alcançou a principal cura, a espiritual. Quando Jesus olha para ele e diz: ei, meu menino, a tua fé te salvou. Perceba que a palavra só foi liberada depois que ele voltou para agradecer. Jesus curou, ele foi embora, ele não falou isso. Mas depois que voltou para agradecer, ele disse: a tua fé te salvou. Ou Aleluia. seja, agora tu estás curado fisicamente, mas agora tu é um crente salvo. Aleluia. E o que é que vale mais, irmão? A saúde física ou a salvação? Glória a Deus. O que é que vale mais? A saúde Salvação. física ou a salvação? Salvação. Tem muita gente saudável que morreu e foi para o inferno. Nesse momento, tem gente saudável morrendo e indo para o inferno. Mas nesse momento tem gente enferma, salva
morrendo e indo para o paraíso. Qual é o que vale mais? A saúde física ou a salvação? Os 9 leprosos se contentaram com a salvação, com a cura física. Mas aquele que voltou para agradecer já tinha alcançado a cura física, mas de bônus ainda alcançou a salvação da sua alma. Porque quem volta para agradecer tem relacionamento com Jesus. Não vale nada, irmão, a porta aberta, a saúde, a prosperidade, se a alma estiver condenada. Mas Jesus quer dar tudo isso e ainda mais a salvação da nossa alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não vou nem perguntar de que grupo é que o irmão faz, se é do 9, se é do Zoom. Mas a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eita, irmão, é verdade. Eu estou na página 9. Deus me abençoou tanto, mas eu até agora dá tempo de voltar e agradecer. Está respirando? Está de pé? Jesus diz: vem! Eu estou de braços abertos te esperando. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Palavra.